Olá a todos e a todas, chegamos na aula 24, que eu começo apenas mostrando esta boca que está meio que de perfil, que nós fizemos nas outras aulas, quando a gente estava falando de anatomia dos lábios da boca. Então aqui a gente tem uma boca de perfil e ela está mapeada, ou seja, quando eu falo mapeada, ela está feita esses traços para dizer do volume da boca, né? Ela tem esses traços, ela está feita de perfil, e para ajudar esta boca feita de perfil, eu fiz para vocês verem um nariz, tá vendo? Para que ele também acompanhe o perfil, essa diagonal da boca. Também eu fiz para vocês poderem acompanhar este queixo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vou mostrar o queixo que eu fiz, tá vendo? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver o queixo aqui, que também continua dando continuidade nessa diagonal, ó, junto com a boca e tudo mais. Bom, eu fiz isso. Vamos ampliar agora um pouco a câmera para que vocês possam entender o que a gente vai fazer hoje. Eu já deixei pré-feito alguns desenhos aqui das achuras. Essa aqui eu fiz um degradê do mais escuro para o mais claro, vindo do lado da boca para o centro dos lábios, né? Aqui eu já fiz, no vídeo anterior ele só tá o desenho. Aí aqui eu fiz as achuras em degradê. Em outros vídeos a gente fala como fazer esse degradê, como treinar esse degradê. Volta um pouquinho às aulas e verifica como faz isso. Falei dos lápis, falei das achuras nas diagonais, nas verticais, enfim. Vejam isso lá. A mesma coisa eu fiz com um grafite menor, não um lápis. Essa boca, as achuras dessa boca no perfil, ela tá de perfil, a boca, e eu fiz. Só que diferentemente desta boca, esta aqui eu só fiz achuras nos locais que eu entendo que vai pegar mais sombra. Nesses outros locais aqui, eu deixei a cor branca do papel, né? E o que a gente vai fazer hoje? Hoje, nesta aula, vamos utilizar um pincel, para vocês verem que o pincel também ajuda muito em efeitos, né? Igualmente como eu já tinha explicado nas outras aulas, os esfuminhos. Aqui tem dois tipos de esfuminhos, eles estão bem usados. Eu já falei em outras aulas o que são os esfuminhos e para que servem. Hoje, nesta aula, a gente vai ver um pouco o trabalho que o pincel começa a fazer, começa a nos ajudar. Bom, a gente vai falar do pincel, mas a gente também tem que falar da folha. Este tipo de folha é um sulfite normal, é um A4 sulfite normal, ou seja, ele não tem porosidade. Então vamos ver como é que acontece o trabalho do pincel para esta boca e para esta boca. Vamos lá? Bom, eu cheguei a câmera mais próximo da primeira boca que vamos trabalhar e deixei o pincel do lado para vocês verem qual é o tamanho das cerdas do pincel. Observem que é uma cerda que não é nem tão dura nem tão mole, mas ela é muito longa. Então o que vamos fazer para que essa cerda fique um pouco menor, a gente vai cortar aqui um pouquinho, ó. A gente vai pegar aqui e vai cortar. Só que eu não vou cortar muito, eu vou cortar só um pouco, tá vendo aqui, ó? Eu tirei um pouco da cerda e tô tirando aqui para vocês verem, ó. E ela tá aqui, um pouco da cerda do pincel. Tá quase rente ao ferrinho que segura a cerda, certo? Então tá aqui, vou botar para cá. E agora você tem uma cerda bem mais fininha, quer dizer, não tão longa, né? E ela é mais durinha, ou seja, ela faz pouco movimento. Então é com esse tipo de cerda, eu vou dar uma certa ajeitadinha nela, ó. Uma certa ajeitadinha
para que ela fique mais ovalada, né? Para que ela fique mais ovalada, as pontinhas, os ângulos fiquem mais ovaladinhos, certo? Bom, tá aqui. Eu tinha falado sobre a folha. A folha aqui é um sulfite, né? Fininha. Ela tem 70 gramas. É uma folha que não tem uma gramatura muito forte. E outra, o degradê que eu fiz aqui com lápis foi um degradê que eu fiz com lápis 4B. Se eu tivesse feito este degradê com lápis 8B, o efeito de suavização, de mistura desse grafite aqui na boca ia ser mais fácil. Então, quanto mais a numeração aumenta, mais o grafite é mais macio. Então, o que que se faz? Apenas isso, ó. Se pega e vai espalhando o grafite. Eu vou espalhar de um lado e vou espalhar do outro, para vocês verem. Vocês percebem que nesta folha e somente com esse pouco de grafite que tem no degradê, olha como é difícil fazer, certo? Olha assim, tá certo? Então, a gente precisa, caso a gente não tenha um lápis 8B, a gente precisa passar mais. Então eu vou fazer uma diagonal aqui, ó, porque a achura estava toda assim. Então eu vou fazer uma diagonal aqui assim, ó, para que vocês possam sentir um pouco mais esse esfumaçar do grafite pelo pincel. Aqui o meu olho consegue perceber esse esfumaçar do grafite. Eu não sei se vocês aí conseguem perceber. É uma coisa bem suave, quase não se nota. Eu vou passar um pouco por fora da boca para vocês perceberem. São coisas suaves que vão acontecendo no grafite e o papel. A mesma coisa, eu coloco mais um pouco de grafite e vou espalhar com um pincel. Fiz isso com o 4B, tá aqui. Agora eu vou pegar o 8B para vocês verem a diferença. Ou seja, este vídeo faz com que vocês comecem a fazer experimentos com as numerações dos seus grafites. É importante que quem chega neste exato momento deste vídeo já tenha em mãos outros tipos de lápis, não somente o HB, o 4B, o 2B, mas sim o 6B, o 9B, o 10B, o 16B. Tenha outras gradações do grafite para vocês começarem a fazer este experimento. Agora eu vou pegar o 8B para vocês notarem. Bom, o 8B está aqui. Vocês percebem? A ponta do 4B é nessa espessura e a ponta do 8B é nessa espessura. Percebem a diferença? Olha a diferença desse tipo de grafite para esse tipo. Esse é bem mais grosso do que este. Não é porque esta ponta está diferente dessa. Essa aqui está feita, está talhada com estilete, aqui por apontador. Então eu vou pegar aqui, ó, o 8B e vou passar um pouco aqui, fazendo essa achura aqui com o 8B. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês notem. E são detalhes muito suaves, que se vocês não tiverem muito atentos, vocês não vão conseguir ver. Porque a folha também não é apropriada muito para fazer esse tipo de trabalho com o pincel. Bom, o pincel está aqui,
que a gente fez o corte. Olhe lá. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, utilizando o lápis 8B e o pincel cortado, eu vou utilizar um outro tipo de folha. A mesma boca, o mesmo degradê com outro tipo de folha. Então vamos lá, eu vou ampliar a nossa imagem para vocês verem. Ó, eu tô aqui com um caderno meu, tá aqui de perfil não, na horizontal. Ele é 300 gramas, essa folha mais porosa é um canson, tá vendo? É um canson 300 gramas, não dá para mostrar toda aqui por causa do tripé. 300 gramas, então vou pegar aqui uma folha dela, vou mostrar para vocês, ó. Uma folha que tá aqui, certo? Vou botar para cá. Ela é mais grossa, ela é 300 gramas, ó. Ó o barulho dessa folha. Ela é bem mais grossa e ela é bem mais porosa. Eu vou tirar essa outra folha para vocês perceberem que essa folha é bem mais fina e não é tão porosa. Olha essa. Vocês percebem o som da folha? Observe agora. Observem agora. Então essa é bem mais fina, essa aqui é de 300 gramas canson. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas fazer um risco desta boca, essa aqui, ó, que vocês já estão vendo aí. Essa boca é mais ou menos assim. A gente já viu como é que se faz as bocas, as formas geométricas que a gente utiliza para fazer as bocas nos outros vídeos anteriores. No vídeo neste vídeo aqui de número 24, a gente já vai estar trabalhando com este pincel que eu cortei no início aqui para vocês, certo? Para vocês verem. E este vídeo, ele não vai falar mais dessa coisa das formas geométricas. Então tá aqui mais ou menos a boca. Cada um faz a boca aí de como acha que deve ser feita, os lábios mais grossos, mais finos, né? E vai vendo aí onde se encaixa melhor, certo? Bom, vou pegar aqui uma borracha, essa é uma borracha lá, um lápis borracha, só para tentar fazer mais ou menos esta boca mais equilibrada, mais geometricamente, digamos assim, o que está aqui desse lado deve estar aqui para o outro. E eu vou usar como eu falei para vocês, o 8B, tá vendo aqui? O 8B. Então agora eu vou chegar um pouco mais próximo, tanto uma folha quanto a outra, ó, tá vendo aqui? As duas bocas, uma em cima e outra embaixo, né? O que eu fiz aqui, esse degradê, eu vou fazer aqui neste lado da boca, ó, com este 8B, certo? Então eu vou pegar aqui e vou escurecer bastante. Estou dando uma forçada nele e vou suavizando ao passar do tempo até aqui no meio da boca. Vou deixando a mão mais leve para que ele suavize o traço, que ele não fique tão escuro. É o degradê. Isso vocês já ouviram em outras aulas que eu explico como a gente faz o degradê com o lápis, o grafite, fazendo achuras e tudo mais. Então o que eu quero mostrar para vocês fiz de um lado na vertical e estou fazendo na diagonal, né? Fiz vertical e diagonal, agora aqui também, ó. Aqui também, certo? Uma folha como essa, mais porosa, ela vai soltar mais o grafite. Vamos agora usar aqui o nosso mesmo pincel, tá aqui, ó. E vamos aqui espalhar este grafite.
E eu consigo ver que o pincel ajuda a espalhar o grafite. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui a gente consegue ver. E está sendo espalhado, e a gente vai com um jeitinho espalhando. A gente perdeu os traços da boca? Parece, né, que a gente perdeu. Mas a gente pode, sim, ó, retornar com uma borracha o traço da boca, né, do meio da boca. E a gente pode ir brincando com a borracha elétrica, que não é tema desta aula, mas está aqui, ó. A gente pode brincar com a borracha elétrica. E ela vai dando alguns efeitos de ranhura na boca, aqui embaixo, de repente. E ela vai fazendo o efeito dela. E aí a gente tem uma folha mais porosa, que a gente pode brincar mais com essa coisa do lápis 48B, que é o que a gente vai começar a fazer nos outros vídeos. Usar esta folha, é um Canson 300 gramas. Então tentem agora, a partir de hoje, desta aula, fazer os seus desenhos em uma folha mais grossa, mais porosa. Comprem essas folhas e vamos que vamos. Neste outro lado aqui, vou fazer mais clarinho. Estou fazendo na diagonal a achura. Depois eu vou fazer na diagonal esta outra achura. Aqui também. E a gente vai escurecendo. Aqui assim. E aqui eu uso o pincel. Percebam que eu agora estou usando o pincel um pouco mais em pé. Antes eu estava usando ele mais deitado. Mas agora estou botando a cerda do próprio pincel para ir varrendo este grafite. Observem. E eu vou dando um efeito diferente que os esfuminhos dão. Então, esse é o efeito que você pode estar conseguindo na boca. Aqui eu vou apagar um pouco. Aqui também apagar um pouco ao redor. Vou salientar o traço aqui da boca, aqui no meio. Vou dar um brilho aqui, assim. E a gente vai construindo a nossa boca. A gente vai construindo a partir também do efeito da gramatura das folhas. Ok? Agora, como eu falei para vocês, a gente vai pegar esta boca aqui, ó, de perfil e vai fazer esse mesmo efeito. Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou usar essa mesma folha que está aqui e vou usar um esfuminho para vocês verem quão mais fácil é, caso vocês não tenham folhas de gramaturas maiores, maiores, com 300, 200 gramas. Olha assim. Olha aqui, o meu próprio esfuminho. Quando eu passo, ele já dá o efeito. E eu estou circulando, eu já falei de como usar o esfuminho em outros vídeos. Estou circulando aqui, ó. E aí vocês percebem que o esfuminho vai diluindo o grafite na folha.
olha lá, vou diluindo este grafite na folha e o traçado que eu fiz de lápis, ele vai ficando mais suave. Você também pode fazer assim, não só circulando. Então você vai começando a ter maior intimidade com as suas ferramentas de desenho e vai vendo para onde elas levam você, a sua linguagem, que mais para frente a gente vai estar falando de linguagem. Forte abraço a todos e a todas, até a próxima aula.